Filosofia, ciência e arte. Como esse trinômio se entrelaça e traz direcionamento estratégico para os objetivos de desenvolvimento tecnológico, de industrialização e de maior equidade social. E como isso ocorre segundo uma abordagem sustentável? Essa é, no meu modo de ver, uma pergunta profunda e, ao mesmo tempo, uma pergunta estratégica. Nosso papo de hoje é sobre três diferentes e complementares abordagens para a gente lidar e intervir nos cenários ao nosso entorno. O trinômio filosofia, ciência e arte representa não apenas domínios distintos do, digamos assim, do saber humano, mas representam três modos que são complementares de se conhecer, se criar e transformar a realidade. Quando esses domínios estão entrelaçados, eles oferecem um horizonte que é orientador para o desenvolvimento, tanto tecnológico quanto para a própria industrialização, e esse objetivo maior da equidade com sustentabilidade. Então, vale a pena explorar como é que isso acontece, começando pela filosofia. A filosofia representa o sentido e a direção. A filosofia nos oferece os fundamentos éticos, políticos e epistemológicos referentes ao desenvolvimento. É a filosofia que nos interroga sobre os fins do progresso técnico que estamos buscando. Para o que é esse progresso técnico? E para quem ele é? A filosofia pergunta isso. Ela questiona os valores que sustentam as decisões políticas e as decisões econômicas. E a filosofia propõe visões que são integradoras de justiça, de bem comum e de dignidade. Ela dá essa direção. No contexto, por exemplo, da industrialização e da tecnologia, o que a filosofia faz e traz? Ela impede que a inovação se torne um fim em si mesmo. E ela promove uma lógica de desenvolvimento centrada nas pessoas e nos territórios, e não apenas no capital. É a filosofia que alinha a ciência e a arte a uma missão transformadora coletiva, como, por exemplo, defende a pensadora, a economista Mariana Mazzucato, uma liderança marcante em muitos países, na condução que os vários governos estão dando às suas ações políticas orientadas à missão. Isso tem uma base filosófica intensa. Vamos agora à dimensão, explorar a dimensão da ciência, né? Que a ciência, o que ela é? Ela representa um método, conhecimento aplicável. A ciência nos traz rigor metodológico, capacidade de testar, de replicar, a capacidade de entender fenômenos complexos, desde fenômenos naturais aos fenômenos socioeconômicos. A ciência nos traz fundamentos técnicos para soluções que são escaláveis, que são mais produtivas e inovadoras. Por exemplo, no desenvolvimento tecnológico e na reindustrialização sustentável, que a ciência contribui. Ela permite inovar
mas com base em dados, em modelos e em sistemas que sejam robustos, para a coisa dar certo. A ciência fortalece as cadeias de valor, trazendo, por exemplo, eficiência energética, transição ecológica, digitalização. Isso não sai do improviso, é uma base científica por trás de tudo isso. A ciência cria as bases para políticas públicas que possam ser fundamentadas em evidências e não em achismo. E a arte, essa outra dimensão do trinômio. Vamos explorar o que a arte faz, no que ela contribui. A arte representa a forma, a sensibilidade e também a imaginação, imaginação criativa, né? A arte ela nos traz um sentido que não é apenas de expressar a cultura. Ela não expressa apenas a cultura, ela renova a cultura, ela, de certo modo, provoca a cultura e projeta a cultura. A arte tem uma aderência humana ímpar, porque é por meio da arte que a inovação ganha uma forma comunicativa, uma forma simbólica e a inovação ganha uma experiência, um viés de experimentação, experiencial, pode sai da ideia para a vivência, né? A arte permite construir um sentido coletivo por meio da estética, da linguagem e da identidade também. É um outro tipo de vibração, né? A arte traz uma outra pegada, um outro tipo de vibração. E nessa vibração, nessa pegada que a arte traz, a sociedade se engaja emocionalmente, se engaja afetivamente naquilo que são os projetos transformadores que estão em pauta. Por exemplo, em processos de industrialização e de inovação, a arte ela humaniza as tecnologias, ela torna as tecnologias mais acessíveis e mais próximas. Ela cria pontes entre o que são os saberes populares e o que é o conhecimento técnico. É quase que popularizando o conhecimento técnico de cultura popular, né? A arte inspira novas formas de se pensar o futuro, formas que são mais plurais, mais inclusivas e até mais regenerativas, mais amistosas ao meio ambiente e ao ser humano. Essas são as três dimensões do trinômio, filosofia, ciência e arte. E a convergência estratégica entre eles faz com que esse trinômio haja como uma bússola de desenvolvimento transformador. Na prática, articular filosofia, ciência e arte significa planejar com propósito filosófico, isso com base em valores públicos e de missão. Permite implementar, porém, com métodos que seja científico, garantindo sua eficácia e uma inovação que seja responsável, uma inovação que funcione, né? Ou seja, uma experimentação com base no achismo que não dá em nada, não dá errado. E esse trinômio, comunicar
Essas coisas com sensibilidade artística, promovendo engajamento, promovendo identidade e inclusão das pessoas. Essa convergência, ela é fundamental, por exemplo, para projetos territoriais de inovação com equidade, como o conceito que eu estou desenvolvendo dos nós estratégicos rurais, que é algo mais do que técnico, é algo que tem um sentido filosófico de missão, de integração, de produtividade, de equidade. A reindustrialização verde, que é centrada nas pessoas e nos ecossistemas. As reformas institucionais orientadas para valores democráticos, justiça social e sustentabilidade, independente do regime político. Enfim, filosofia, ciência e arte entrelaçadas, um trinômio, transforma o desenvolvimento em um projeto civilizacional, não apenas em algo técnico e econômico, mas também em algo que seja ético, que tenha um sentido cultural e que tenha um sentido de benefício coletivo, benefício para todos. Esse trinômio, filosofia, ciência e arte, que pode orientar a construção de um futuro em que a tecnologia sirva à vida, em que a indústria sirva ao bem comum e, principalmente, que a equidade social não seja um ajuste a ser feito, algo a corrigir, mas que seja princípio, um princípio, um princípio preponderante, um princípio civilizatório, um princípio do modo de viver em sociedade. Eu deixo, então, esses pensamentos sobre filosofia, ciência e arte para reflexão nossa ao longo dos próximos dias, dessa semana, e que essa seja uma semana muito vibrante, muito próspera e muito inspiradora para todos nós. Fraterno abraço para vocês.